Bom, pessoal, são 12h01. A gente vai esperar até umas 12h05, né, para começar, para não pegar o pessoal no meio do caminho ali, né? Eu acho que é legal a gente esperar um pouquinho, tá bom, gente? Quem tá aqui a primeira vez? Quem nunca veio antes? Pode abrir o microfone para falar mesmo. Eu, a primeira vez. Pamela? Poxa, legal, cara, legal. Acho que você vai curtir. Depois você me conta no final, tá? Você abre o microfone e diz o que você achou. Pode deixar. Oi, Gustavo, Bárbara, também, primeira vez. Oi, Babi, tudo bem? Tudo. Prazer revê-la, querida. Eu também, primeira vez. Que bom, Miguel. Depois você me conta aí se valeu a pena participar ou não, né? Eu gosto muito de dizer que esses webinários nossos, a gente quer tratar eles como uma reunião de trabalho, sabe, gente? Não é só uma livezinha que vocês estão participando, não, tá? Oi, Dani, seja bem-vindo, tá? A gente quer trazer alguma coisa que agregue no dia a dia do trabalho de vocês, tá? Então, esse sempre é o objetivo desses webinars que a gente faz. E assim, gente, não tem cunho nenhum comercial, tá? É só focado em treinamento e desenvolvimento mesmo, sabe? Como é que a gente, como profissional, consegue se elevar naquilo que a gente está fazendo, né? E aí sempre tem uma dica, uma ferramenta, a gente tem encontros de benchmark aqui. Então, uma vez por mês, a gente vai trazer um tema de um convidado relevante, e muitas vezes o benchmark é mais de um, a gente dá 3, 4 empresas para falar de um case em específico sobre um assunto, como, por exemplo, a gente falou do último, foi engajamento em universidade corporativa. A gente teve 3 empresas participantes que trouxeram seus cases ali, como é que elas têm feito para fazer o negócio virar com mais tranquilidade, tá bom? Vamos lá, vamos esperar mais 2 minutinhos para começar, né? E aí a gente já inicia. Ó, tem um monte de bot aí de reunião entrando, né, cara? Vocês usam isso, não? Eu usei, mas eu cansei. Eu desisti desse negócio de bot de reunião. Tem ajudado vocês? A gente não usa. Não? Sabe o que é, ô Babi? Gustavo, Não, né? uma vez eu botei um negócio desse que a função era transcrever a reunião, depois a transcrição vinha por e-mail. Só que o negócio vinha tão zoado que tu não conseguia nem ler o que ele transcreveu. Era uma coisa que mais atrapalhava do que usava. E Entendi. eu não conseguia pagar, mas aí toda vez que ele pede para entrar, eu deleto. Mas vou te dizer bem a verdade, eu não conseguia pagar no meu vinculado ao meu usuário no Teams, principalmente. Mas provavelmente vai ter que entrar na conta lá e desativar, né? Senão ele vai aparecer toda hora que você entrar, tá? Como eu andei mexendo, a gente mudou de sistema, a gente mudou de TI, né, de suporte, e a gente anda mexendo nas máquinas para trocar os acessos e refazendo todos os logins, talvez isso tenha sumido, talvez junto, como a minha senha mudou, talvez isso tenha desaparecido, mas enfim, usei essas vezes, aliás, usei não, botei para funcionar, mas não funcionou, aí tirei. No começo para mim também foi novidade, gostei, mas depois com o tempo é tanta reunião que a gente acaba se perdendo nos logs lá, daí desistir. Não, como se a gente fosse voltar num textão para procurar alguma coisa. O que é importante, tu já anotou em algum lugar, não está num textão ali. Mas teve gente que falou que esse comunicação, link, monitoramento, fala que usou Gemini, funciona muito bem. Tem uns que são muito bons, tá? Eles trazem o resumo da reunião, trazem bullet points do que tem de atividades a serem feitas, que foi conversado na reunião, faz muito sentido. Talvez se tenha usado ali não foi muito bom e não gerou um resultado muito legal. Se fosse uma ferramenta tipo essa que tu falou agora, seria útil. Mas a que eu achei sem querer lá era burra. Peça essa aí, mandaram no chat ali e falando que gostaram bastante, então acho que pode fazer sentido. Vou olhar já. Tá? Bom, gente, vamos começar então, né? De novo, né? Encontros mensais que a gente faz aqui com vocês. Minha proposta é sempre tentar trazer alguma coisa que ajude a área de T&D a performar melhor, gerar mais resultados. Nossa área é muito desidratada, né? São poucas pessoas para muitas demandas, cara. Então, quanto mais apoio a gente tiver da comunidade, né, de pessoas que respiram T&D para nos ajudar. E eu sei, vocês adoram um template de planilha, né? Quem não gosta daquele template de planilha? Então, cara, a gente tem que sempre trazer alguma coisa diferente aqui, tá bom? E hoje o assunto é diferentão mesmo. A gente está querendo inovar, né?
Então, o mote do webinar de hoje é esse, T&D Descomplicado, suas perguntas respondidas com um clique. Parece muita pretensão, né? E realmente é, tá, gente? Né? Nem tudo é perfeito na vida, mas eu acho que pode ajudar bastante aí vocês no dia a dia da operação, principalmente nas dúvidas que vocês tiverem nos programas de treinamento que vocês estão criando, tá? Tá todo mundo vendo a minha apresentação? Tá todo mundo me escutando bem? Então tá bom. Gente, ó, não é um monólogo, tá? Então, a gente já faz nesse formato, vocês abrirem a câmera mesmo, vocês falarem a hora que quiserem, tá? Então, por favor, não se sintam isolados na mesa de vocês. Não é isso, não, tá? A gente tá todo mundo aqui em família e pretende fazer um bate-papo aí de uma horinha bem legal, tá bom? Então, assim, antes de começar, né, só lembrando, talvez vocês não saibam, mas a Kips, ela é uma empresa especialista em educação corporativa, né, eu sou um dos fundadores da Kips, e a gente tem um evento, cara, em Florianópolis, do dia 15 a 17 de outubro, chamado Kips Summit, que é o maior evento de T&D do sul do Brasil, e ele vai ser muito focado em ação, eficiência e alta performance para gerar resultados, tá, para a área de T&D. Dia 15, cara, é um dia bem focado em palestras. Vou trazer um videozinho para vocês aqui só do último que a gente teve. Deixa eu baixar um pouquinho. Então, assim, deixa eu passar o videozinho aqui rapidinho, só para vocês terem uma ideia do evento. Mas vale muito, tá, gente? A gente tem pouco evento de T&D no Brasil, então unir pessoas que oxigenam essa mesma demanda de T&D faz muito sentido, tá? Gustavo, Oi, pode falar. deixa eu só te perguntar, vai ser na CAT de novo? Vai ser na CAT. Uhum. Tá. A gente ainda está fechando, mas provavelmente vai ser na CAT, tá? Uhum. Quem não sabe, a CAT fica em Florianópolis, Santa Catarina, né? É um ecossistema de inovação bem legal, e tirar um dia vocês da operação para participar vai ser muito bom, tá? Então, né, esse é o evento. Vou já sair dele aqui. Já deu para entender, ter uma ideia das coisas, né? Então, só lembrando, né, quem tiver interesse, o dia 15 é só focado em palestras, tá? Então, a gente tem duas versões diferentes, o dia 15 palestras, e o dia 16 e 17, aí o foco é um pouquinho diferente. Deixa eu passar aqui. Aí aqui, gente, é uma imersão em treinamento e desenvolvimento. Então, o dia 16 e 17 é um dia comigo, a gente vai fazer 2 dias de imersão. Nosso foco é ajudar os profissionais de treinamento e desenvolvimento a realmente performarem melhor nas empresas onde eles estão, tá? Vou tirar o somzinho, porque é um somzinho de fundo. Então, assim, muito conhecimento, muita metodologia, muita ferramenta, muita dinâmica, 2 dias. A minha ideia é que nesses 2 dias a gente crie uma universidade corporativa do zero e coloque ela para rodar, então ter dinâmicas nesse sentido. A gente vai passar por todas as etapas, desde a definição do propósito de uma universidade corporativa, passando por diagnóstico, matriz de treinamento, OKRs, KPIs, processos, ferramentas de produção com IA. Então, gente, de 16 e 17, o foco é esse, imersão em treinamento e desenvolvimento, tá bom? Então, passando o videozinho ali, né, mas depois eu acho que a gente vai poder compartilhar com vocês, enfim, né, no meu foco também não é esse, não é trazer isso não, tá? Deixa eu voltar para cá, para nossa apresentação. Né? Estão vendo a apresentação? Não? Não. Ué? Não viram os vídeos? Não viram nada? Eu tô falando sozinho? Não, viram os vídeos? Não. Os vídeos sim. Os vídeos sim. Agora que saiu. Tá, então deixa eu voltar de novo aqui, peraí. Fechou, tá? Então, tá aí, gente, quem quiser tirar uma fotinho do QR Code, já fazer a sua inscrição, tá no primeiro lote, tá um valor bem legal.
e será um prazer ter vocês aqui em Floripa no dia 15, 16 e 17 de outubro, tá bom? Já, vai ser bem diferente, Marlene, bem diferente. Né? São temáticas bem focadas em ação, eficiência e alta performance, tá bom? Mas vamos lá, meu foco não é o Keep Summit, não. Meu foco é a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, né? E aí eu quero começar o nosso encontro de hoje para explicar para vocês como é que as IAs generativas funcionam. Todo mundo sabe, não? Como é que o ChatGPT funciona, não? Tem uma ideia, Matheus? Porque eu sei que é perseguição, Gustavo. É perseguição, cara. É que eu vejo teu rosto aqui na minha cara, eu te... Não. Bom, o pouco que eu entendo da IA, né, ela, na verdade, ela coleta, né, todo tipo de informação que a gente coloca na internet, né, e principalmente os prompts que a gente utiliza também. Então, ela aprende com as informações que ele tem acesso e aquilo que a gente também coloca ali à disposição deles, e com isso consegue atender outras pessoas dentro desse assunto. Beleza. É isso aí. Só que a minha ideia aqui é como ela gera a resposta. Eu vou explicar para vocês agora como é que o ChatGPT gera a resposta para vocês. Porque isso vai ser muito importante para a base do que a gente vai trazer hoje aqui, tá? Vamos lá. Ó. Então, assim, como é que essas IAs generativas funcionam? A gente está falando de várias delas, inclusive o ChatGPT, tá? Assim, gente, elas analisam o texto que você coloca, né? E elas vão, a partir disso, formando a frase palavra por palavra, tá? E eu vou trazer um exemplo para vocês para explicar um pouquinho mais qual é a ideia, né, que está por trás aí dessa tecnologia nova, tá? Então, vamos lá. Digamos que eu faço uma pergunta para o ChatGPT, assim, o que é matemática? Aí ele me responde, matemática é uma... Aí ele faz o quê? Gustavo está disponível. A gente está gravando ela, vai ficar no YouTube também, tá, gente? Então fiquem. Mas não pode sair da live, hein? Tem que continuar na live aqui, hein? Não é só porque a gente está gravando que você vai sair da live, tá bom? Então, assim, a matemática é uma, e aí ele, por estatística e probabilidade, ele puxa a maior probabilidade dessa palavra se encaixar no contexto. Então, nesse caso aqui, por probabilidade, a palavra disciplina é a que mais tem a ver com a resposta com base na pergunta que a pessoa fez. Ele vai lá e coloca a matemática é uma disciplina. E aí, depois, ele começa a fazer esse trabalho palavra por palavra até formar o texto todo que ele te retorna. Só que se toda vez que você fizesse a pergunta o que é matemática e respondesse da mesma forma, o que aconteceria? Se eu fizesse a pergunta o que é matemática e se a Bárbara fizesse a pergunta o que é matemática, a resposta ia ser exatamente igual. Então, para ser um pouco diferente nas respostas, de vez em quando, ao invés de pegar a palavra de mais alta probabilidade, essas IAs generativas escolhem uma palavra de baixa produtividade para completar a frase. E aí ela completa a frase, ela lê essa frase, e a partir dessa frase, ela busca a próxima palavra de alta probabilidade e, de vez em quando, uma de baixa. Então, nesse caso aqui, nas mensagens de baixa, né, a gente tem um exemplo que é fundamental, né? Então, a matemática é uma disciplina fundamental. E assim ele vai formando a frase. Tá bom? E aí, mas assim, como é que ele faz esse ranking, né, como é que ele faz esse ranking de palavras, né? A gente tem uma rede neural treinada, aí tem muito a ver com o que o Matheus falou agora, então a gente tem vários textos humanos que estão na internet, que são usados como modelo para treinar essa IA generativa, tá? Então a gente está falando aqui de internet, de bilhões de palavras para formar essa rede neural que, conforme a pessoa pergunta, ela vai respondendo e vai pegando a probabilidade das palavras que mais faz sentido e vai formando essas palavras. De vez em quando ela pega uma que tem menos probabilidade para as respostas não ficarem exatamente iguais. Tá bom? Sabiam disso ou não? Miguel falou que sabia, cara. Então, que bom, cara, que bom. Tem gente talvez não entenda, não compreenda, mas eu acho legal trazer isso, né? Porque para mim, depois que eu entendi como é que elas funcionam, fez muito mais sentido, né? Tudo bem, gente? Posso continuar? Tá todo mundo aí? 100%? Show.
Então, vamos lá. Só que assim, o que é fundamental um bom resultado? É você saber fazer perguntas da forma correta, com contexto. Se você perguntar qualquer coisa para um chat GPT, ele vai te responder qualquer coisa. E aí a gente entra naquela questão do prompt, né? Quanto melhor o prompt, melhor as respostas, né? Então você tem que saber fazer perguntas com contexto para ele te responder. E o ponto 2, gente, que é um ponto muito importante, é você ter uma fonte curada de conhecimento. Qual é o problema que a nossa área de T&D sofre hoje, né? A gente tem um pouco de medo de usar essas IAs gerativas, por exemplo, para fazer criação de conteúdo em curso, porque a gente não sabe de onde vem a fonte, não sabe se aquela fonte é fidedigna, se ela está correta, né? Mas e se, gente, a gente tiver um método para fazer perguntas de forma correta e se a gente tiver uma IA treinada só com conteúdo de especialista em treinamento e desenvolvimento? Então, ela não vai olhar para a internet como um todo, ela vai olhar para um contexto isolado. Então, se a gente tiver uma IA treinada só com os melhores conteúdos de T&D, e se a gente só vai fazer perguntas da forma correta, a gente vai ter respostas muito assertivas. Tá bom? Tá fazendo sentido, pessoal? Todo mundo comigo? Beleza, vamos lá então. Né? Então, aqui eu vou trazer só um método para ajudar vocês no dia a dia com o ChatGPT, tá? Porque o ChatGPT, ele tem 5 grandes estruturas, 5 grandes, né, segmentos de estrutura de narrativa, tá? Você tem o papel, a ação, o contexto, a intenção e o formato, tá? E eu vou ter o QR Code aqui de uma ferramenta eu, na verdade, não criei, eu adaptei ela com base nas melhores formas de você fazer a pergunta correta para o ChatGPT para ele te dar a melhor resposta, tá bom? É uma panelinha, vocês vão poder baixar ela ali, acessar ela, tá? Mas eu vou trazer um videozinho aqui, cara, para explicar para vocês, tá? Deixa eu dar um zoom aqui nesse trem. Ó. Então, um prompt que você copia, entra no ChatGPT e cola. Só faz isso, tá? E aí ele vai falar assim, ó, opa, tô pronto para te ajudar. Sobre o que você gostaria que esse prompt fosse. E aí você escreve o que você quiser, tá? Ó, eu gostaria de criar um resumo do que é mais importante com base em um documento. Um documento que irei passar para você, tá? Então, eu quero que ele me crie um prompt para criar um resumo de um documento. Aí ele vai lá, cria o prompt para você. Só que a dica legal é agora, tá? Tudo que está entre aspas, aí é o prompt que ele já gerou com base naquela primeira informação que eu coloquei. Aí o que ele faz? Ele critica esse prompt e ele te faz 3 perguntas. Aí você vai fazer o quê? Você vai responder essas perguntas para ele. Então, qual foi a pergunta? O resumo deve ser destinado a um público específico? Se sim, qual é esse público? Há um limite de tamanho para o resumo? Ou prefere que seja o mais conciso possível? Qual é o objetivo principal do resumo? E aí eu respondo. O público é mais operacional, com pouco de instrução. Há um limite de tamanho para resumo? Sim. Quero no máximo 1.200 caracteres, né? E aí o ponto 3, qual o objetivo? Então, assim, eu respondo as perguntas que ele está me perguntando, tá? E aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai refazer o prompt para você. Então, ele entende as respostas que eu dei e ele refaz o prompt de novo. Então, esse é o prompt que ele já gerou com base nas 3 perguntas. Tá? E aí ele vai criticar esse prompt de novo e vai te fazer mais 3 perguntas. Então, ele vai fazer isso umas 2, 3 vezes até gerar o melhor prompt possível, que aí é o prompt que você copia e cola no ChatGPT para fazer a tua pergunta. Entenderam? Alguém não entendeu, não? A ideia? Tem certeza, Pamela? Olha.
tá? Então, assim, é super simples, né? Naquela planilha ali tem um prompt que você copia, cola, ele fala sobre o que você quer falar, aí você escreve, ele critica, gera 3 perguntas, você responde, ele refaz o prompt, gera mais 3 perguntas, você responde, ele refaz o prompt, e aí ele vai até gerar um prompt que é o ideal para você. Aí você pega esse prompt, cola nele e usa, porque ele já vai estar com um promptzinho bem legal. Entenderam, gente? Gostaram? Eu tenho usado bastante, tá? Tem funcionado bastante comigo, tá? As respostas são muito mais assertivas. Então, isso vai de encontro ao tópico 1 de você ter boas respostas, né? Que é você saber fazer perguntas com contexto, tá? Ó, então, nesse caso, lembra que eu queria um resumo, e aí peguei esse meu arquivo, e depois que o prompt está criado, colo aquele prompt e ele gera a resposta para vocês, tá? Deixa eu sair daqui. E vamos voltar para a nossa apresentação. Então, gente, saber fazer perguntas em contexto, a gente agora já tem uma ferramenta e um método para saber fazer perguntas em contexto utilizando o ChatGPT. Só que tem uma questão, né? O ChatGPT, ele olha para a internet como um todo, né? Ele não é uma base controlada, né? E aí a gente vai entrar no segundo ponto, que é a gente ter uma IA treinada com especialistas de T&D para nos ajudar no dia a dia, tá? Então, assim, a gente sabe, né? Os conteúdos que qualquer IA generativa hoje é treinada são conteúdos da web. Vem qualquer coisa. Vem coisa boa, vem coisa ruim, tá? E a gente não tem as fontes. Então, esse é um baita problema. Agora, se a gente tivesse uma fonte curada de conhecimentos de T&D, só de T&D, isola o que é o web, só foca nos conteúdos importantes. Estou falando de livros de especialistas, estou falando de webinários de especialistas, estou falando de rodas de conversa de especialistas, estou falando de e-books, materiais de leitura, enfim, por aí vai, tá? Tudo bem, então, comigo? Tá, Heloísa, tudo certo? A Heloísa tá quietinha. Vamos lá, então. Se a gente souber fazer pergunta com contexto, e se a gente tiver respostas mais assertivas com base em conteúdos de especialistas, a gente vai ser mais certeiro, tá? E esse é o propósito daqui. O propósito daqui é a gente ajudar vocês a desenrolar as dúvidas de T&D de vocês. Só que, dessa vez, uma fonte mais curada que nos acerte mais as respostas, tá? Né? Tipo, sei lá, Gustavo, eu não entendi o que você está querendo com isso, né? Vou explicar agora, tá? Um dos principais receios da área de T&D é esse, tá? Gustavo, a base de conteúdo, ela é muito genérica, a gente não tem curadoria. Da onde vem essas respostas? Quem garante que elas estão corretas? Onde é que está a bibliografia, né? A gente acaba sendo... Eu tenho um time de design instrucional aqui, eles são muito céticos de utilizar ferramentas de área gerativa e esses são um dos principais motivos, assim, eu diria, né? Faz sentido para vocês ou tem algo mais que vocês queriam trazer aqui? Ixi, silêncio, hein? Aquele silêncio, aquele cri-cri. Ninguém quer trazer nenhum ponto, não? Ou é isso? Não? Então tá bom. Alguém que é contra a IA? Alguém que não gosta da IA? Todo mundo gosta? Tá. Quem for contra já tá meio fora do mercado, tá, gente? Que não tem jeito, já tem que conviver com ela, tá? A Maria falou que ama, né? Eu gosto bastante também. Mas tem que saber usar de forma correta, né? Tem que saber usar de forma inteligente, tá? E também tem a ver com o bate-papo de hoje, é isso, tá? Vamos lá, continuar aqui. Então, a gente quer fazer justamente isso. A gente quer trazer um amigo virtual para te ajudar com as suas dúvidas de T&D. Esse cara está no teu bolso a hora que você quiser e ele é um cara especialista em T&D mesmo. Ele não olha para mais nada além de T&D, tá? E aí, como é que a gente criou isso?
Então, a gente fez uma pesquisa com fontes curadas de conhecimento de especialistas em TD. Então, a gente tem mais de 150 horas de especialistas em TD falando sobre todos os conteúdos de aprendizagem, desde a parte de diagnóstico, levantamento de necessidades de treinamento, metodologia de treinamento, processos, OKRs, KPIs para TD, ROI de TD, indicadores, dinâmicas presenciais, dinâmicas à distância, tudo que vocês imaginarem, a gente treinou esse carinha, tá? Então, a gente tem mais de 7 milhões de caracteres de bibliografias relevantes para o mundo de TD, tá? Então, gente, nós estamos falando de uma pessoa aí, se essa pessoa estudasse 8 horas ao dia, ela ficaria praticamente 3 semanas, mais de 3 semanas só estudando o que a gente está colocando aqui, para ter o conhecimento que esse carinha tem, tá? E aí, né, quais conteúdos que a gente está treinando, né? Eu vou botar num zoom aqui, cara, acho que fica melhor, né? Ó, modelo AD, taxonomia de Bloom, avaliação de desenvolvimento em 10 passos, metodologia 6Ds, gente, LNT, métricas de TD, 70-20-10, programa de estágio passo a passo, lifelong learning. Gente, o que vocês imaginarem aí de conteúdo de aprendizagem para ajudar a nossa área de TD, a gente treinou esse carinha, tá? Tá bom? Então aí é mais ou menos uma ideia para vocês do que tem por baixo desse especialista em TD que está treinado para ajudar vocês nas dúvidas sobre treinamento e desenvolvimento. Tá bom? Estão gostando ou não? Tá fazendo sentido? Beleza. Deixa eu montar a apresentação. E aí a gente criou esse carinha aqui, esse ajudante virtual para profissionais de TD no WhatsApp, tá? Então aí é uma ideia, né? Ó, estou criando um processo de integração de novos colaboradores na minha empresa e gostaria de dicas de como estruturar. Ele vai lá, analisa a tua pergunta e te dá a resposta, tá? Ó, o QR Code está ali, gente, tá? É só vocês baterem no QR Code, já vai abrir um WhatsApp para vocês conversarem, tá bom? Então é super simples. Minha sugestão, batem ali o QR Code, salvem esse contato no WhatsApp de vocês, tá? E ele tá aí para te ajudar no teu WhatsApp como se fosse um companheiro de trabalho seu, tá bom? Ó, então aqui ele está perguntando quais indicadores você controlaria para demonstrar resultados do programa de integração. Ele vai trazer para vocês indicadores com base no que você está perguntando. Então, assim, gente, está bem isolado a aprendizagem dele, tá? Então, ele está sendo muito assertivo nas respostas. Está sendo muito legal a gente analisar as respostas das pessoas e vendo que ele está acertando, cara. Isso é que me deixa mais feliz, tá? Então, obviamente, né, esse assistente virtual está com o meu rostinho ali de forma digital, mas não sou eu, cara. São especialistas em TD. E tem, obviamente, tem coisa minha ali também, né? Sim, Alice, está aberta, está no teu WhatsApp, usa a hora que você quiser, fica à vontade aí. Espero que ele te ajude muito nas suas ações de treinamentos, tá? E aí até você pode colocar o teu e-mail ali, e aí a gente está criando uma newsletter só com novidade de TD, que a gente tem que encaminhar uma vez por mês para as pessoas aí, né? Uma newsletter com novidades de TD. Deixa eu fazer uma outra pergunta que alguém fez ali, peraí. Gostou, Alice? Sim, muito. Desculpa, muito, Gustavo. Obrigada, acho que isso certamente ajuda muito. Obrigada. Que legal, legal. Vocês usaram o arquivo em documento, PDF, com formato assim. Para treinar essas IAs generativas, tá? Elas ainda não aceitam vídeo, tá? Então, vocês vão ter que fazer transcrição de todos os vídeos que vocês quiserem em formato texto, entendeu? Para daí, enfim, treinar essa IA. Tá bom? Beleza? Todo mundo salvou aí o contato ou não? Sim. Então, beleza. Deixa eu continuar aqui a minha apresentação. E assim, gente, para onde é que a gente vai daqui, né?
Então, a gente quer entender essas respostas dos especialistas para ensinar ele mais e melhor, tá? Então, a gente tem agora aqui um time está analisando as perguntas das pessoas e as respostas que a IA está dando e está retreinando a IA quando a resposta não está sendo assertiva, tá? Porque a gente quer o quê? Cada vez mais ensinar esse bot para que ele cada vez mais ajude, tá? E a minha ideia aqui, gente, é uma vez a cada 3 meses a gente liberar um relatório para toda a comunidade, né, das pesquisas com as principais dúvidas das pessoas. A gente não vai entrar, né, em contextos específicos de cada pessoa, mas sim tendências de T&D, tá? Até para saber quais são as principais dúvidas que a gente tem como área de treinamento. Então, a cada 3 meses a gente quer trabalhar em cima de um report bem legal para trazer essa visão para vocês. Tá bom? Vocês querem esse report, não? Faz sentido? Se não fizer, a gente não faz, né? Eu só pensei que talvez a minha dúvida é a tua dúvida, né? E ter todas essas dúvidas mapeadas gera uma tendência para a área como um todo, né? Tá bom? Opa. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, um exemplo real, tá? Ó, uma pessoa, né, perguntou, ó, eu vou fazer o lançamento de um produto, porém tá quase nenhuma, deixa eu até voltar aqui que eu não li. Ó, eu vou fazer o lançamento de um produto, porém não há quase nenhuma diferenciação ou novos atributos do novo produto. Queria fazer algo diferente em comum. Aí ele foi lá e respondeu a pessoa, né? Deu mais ou menos uma resposta com base na pergunta da pessoa. Isso aqui é só um exemplo prático, tá? Então, todos esses vermelhinhos que vocês estão vendo, a gente está analisando e vendo se ele está acertando, tá? Para ver se realmente a resposta está sendo assertiva ou não, tá? Ó, você queria criar pilares estratégicos para uma área de treinamento após uma reestruturação, contendo conhecimento técnico, liderança, competências, etc. Aí ele foi lá e já respondeu mais ou menos uma linha de raciocínio para a pessoa. Ela perguntou, quais testes base inovadoras em treinamentos vocês têm visto hoje? Ele analisa a pergunta e ele responde de uma forma mais... Nesse caso você falou, né? Microlearning, gamificação, realidade aumentada, realidade virtual, aprendizado adaptativo, social learning, IA, obviamente, né? Mobile learning, storytelling interativo. E tá vendo que a pessoa está interagindo, perguntando, e ele está ajudando ela, de certa forma, trazendo dicas, né? Ó, isso do plano de treinamento, quais os KPIs devemos mensurar e como ser assertivo ao apresentar os resultados. E aí ele traz, né, KPIs essenciais para ter taxa de conclusão, taxa de associação, taxa de conhecimento, impacto de desempenho. Então, pensem nesse cara como realmente um ente que pode ajudar vocês naquela dúvida que vocês tiverem de ter no momento que vocês estão criando os programas de treinamento, estão analisando o resultado de ações de treinamento, entendeu? E por aí vai, tá? Ó, aí aqui, né, estou amando a ferramenta, né? E é isso, gente, tá? Super simples, no WhatsApp de vocês. Então, a ideia é realmente ser um apoiador nos programas de treinamento e desenvolvimento de vocês, tá? Era simples mesmo, não é para levar muito tempo, né? É mais para ser um bate-papo, né? Eu vou deixar agora aberto para escutar vocês, né? Ver o que vocês acharam, se faz sentido, se não faz sentido. Espero que vocês usem, que vocês compartilhem esse contato aí com outras pessoas de TD, para que elas possam conhecer esse especialista também, e que ele possa, cara, de certa forma, ajudar vocês no dia a dia da operação, porque a gente sabe que as áreas de TD são muito enxutas, né? Muito desidratadas. E geralmente, às vezes, é um profissional de T&D para uma empresa gigantesca, ou 2 ou 3, né? Pô, com certeza, por favor, vai ser um prazer ter vocês aí como contato no LinkedIn. Pode me marcar, pode colocar o link do WhatsApp ali também, tá, gente? Para quem quiser se conectar com ele. Então, assim, cara, a ideia é essa, tá, gente? A ideia é essa, tá? Gostaram ou não? Isso tá um pouquinho vocês agora. Deixa eu sair daqui. Só não pode falar todo mundo de uma vez só, tá? Senão a gente não vai conseguir se organizar aqui dentro, tá?
E aí, gente? Alguém já testou ou não? Tô aqui testando, Gustavão. Tá Não testando, precisa Matheus? ó, peguei um processo que a gente já tem o costume de fazer aqui, né? Só para ver o Aham. que ele responderia aqui, e eu dei uns insights legais aqui. Deu os insights legais? Pô, Sim, legal, sim. Matheus. Legal, cara, legal. Miguel, testa aí, Miguel. Me diz depois o que você acha, cara. Voy a testar más. Una dúvida. É. Además de para... disculpa mi portugués, que soy español y ainda no es motobo, mas además de poder crear este bot en el que você vai a encontrar dicas ou treinamentos para pessoas do D&D, existe a possibilidade de criar este tipo de ferramentas para outros funcionários, para ajudar a eles, não? Eu trabalho Existe. no banco, então eu acho que pode ser uma boa oportunidade de poder disponibilizar esta ferramenta a mis funcionários, mas com um conteúdo diferente. Existe essa Sim. possibilidade? Existe. Você consegue criar, né, entidades específicas com conteúdo que você treina elas, entendeu? E aí esse cara vai realmente tirar as dúvidas das pessoas dos conteúdos que você treinou, tá? A ideia é essa, né? Esse especialista foi isso, só que a diferença é que ele foi criado com conteúdos de treinamento e desenvolvimento. Você pode criar esse cara com qualquer contexto de documentação e material de vocês, tá bom? Uhum. Tá bom. Tá? Obrigado. Imagina, cara. Imagina. E aí, gente, quem mais quer falar? Amanda. Fala, Amanda. Oi, tudo bem? Eu quero compartilhar aqui que eu fiz um teste, por exemplo, eu pedi para ele utilizar uma metodologia ativa de aprendizagem, tem aquelas três metodologias ativas, aí eu indiquei, né, qual a metodologia que eu queria usar e qual o tema, e aí ele mandou aqui corretamente alguns passos para que eu possa aplicar ali no desenho de um treinamento. Bem bacana. Gostou? Que bom, Gostei. cara, que bom. Mas desafia ele, tá? Faz perguntas difíceis, até perguntas que você tem dúvida, e a ideia é que ele realmente te ajude de certa forma, tá? Nem tudo ele vai responder, tá, gente? Quando você fizer uma pergunta que não tem contexto nem com TD, ele fala assim, caramba, cara, isso aqui não tem nada a ver com TD, eu acho que eu não vou poder te ajudar, né? Mas se tiver relação, eu acho que ele vai poder ajudar bastante. Tá bom? O que mais está testando? E quer fazer um depoimento aí? Ixi. Gustavo, Foi. tem o Matheus, que ele fez uma pergunta, perguntando se a ferramenta ela consegue nos ajudar com indicações ou criações de materiais de apoio para disponibilizar aos alunos do curso. Ela consegue, se você treinar a IA de certa forma bem, ela consegue até te sugerir cursos, né, de um ambiente digital de ensino que ele possa fazer para tirar a dúvida dele. Né? Ela pode talvez responder, mas eu acho que ela pode até realmente direcionar o nome do curso que ele precisa fazer para poder se aprofundar, tá? É possível, tudo é possível, gente, é só saber treinar da forma correta. Mas a gente tem que usar isso a nosso favor, porque é uma mão na roda absurda, tá? Uma mão na roda absurda. E aí, quem mais? Vamos pegar alguém aqui, cara. Vou pegar o nome de alguém aqui e vou perguntar, hein? Deixa eu ver. Ó. Deixa eu ver aqui, cara. Fernanda Jesus tá aí, Fernando? Tá testando ou não? Oi, tô sim. Oi, pessoal. E aí? Boa tarde. E aí? Respondeu certo, mais ou menos? Ele respondeu melhor do que respondi as minhas coisas, não mais. Essa ideia, tá? É ajudar vocês mesmos, sabe, gente? Tá bom? Então, assim, compartilhem isso. Eu vou deixar o QR Code aqui, gente, ó. E aí, quem quiser tirar foto, passar para os amigos, eu uso o WhatsApp para poder né, entrar no bot ali, gente, fica super à vontade, tá? E, ó, ferramenta é gratuita, tá, gente? Não tem isso nenhum, tá? A ideia é que ela ajude vocês mesmo, tá? Vou deixar aqui, ó.
tá bom? Se vocês quiserem tirar o print screen e passar para outras pessoas, aí fique super à vontade, tá, gente? Curtiram? Fala, Alice. Ô, Gustavo, deixa eu ver se, não sei se a pergunta é a mais adequada, mas enfim. Pode falar. Quando a gente pensa daí em segurança da informação, porque daí a gente usa a ferramenta e também vai trazer, né, situações que a gente está pesquisando, seja para os nossos clientes, seja para a nossa empresa, enfim. Quando a gente fala de segurança da informação desses pedidos, como é que funciona na ferramenta? É uma ferramenta que ela está fechada, tá? Ninguém de fora da internet consegue ter acesso. A única equipe que tem acesso, nesse caso sou eu, só para analisar se as respostas que eu estou dando estão sendo assertivas para retreinar ela, entendeu, Alice? Mas o contexto todo de pergunta que a pessoa fez fica isolado no ambiente que só ela e o bot têm acesso. Nesse caso, eu só vou entrar para ver se as respostas estão sendo ok para tentar retreinar ele. Tá bom, Alice? Então, nesse caso, a proteção da informação tá bem total. Tá bom? Fala, Patrícia. Ei, Gu, tudo bem? Tô sumida, né? Bastante, cara. Bastante. Bom, para o pessoal que está aqui, eu sou cliente Keeps. E dei uma sumidinha mesmo, que eu estava com prioridades. Mas estou testando aqui, tá, Gu? Gostei bastante. E ele me deu sugestões aí, eu pedi para a gente trabalhar um tema que está muito em alta, né? Que é de saúde mental. E para quem é de Belo Horizonte, a gente teve uma apresentação do GPTW semana passada, e que em Minas Gerais as tendências aí para trabalhar em gestão de pessoas, comunicação interna, saúde mental e desenvolvimento de lideranças. Estamos aí com a NR1, com atualizações, apesar de ter sido prorrogada, a gente vai continuar com algumas ações até antes da data aí prevista. E aí ele me deu, eu pedi para ele fazer, criar uma trilha de desenvolvimento para a saúde mental para uma operadora de saúde, né? Então, assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Então, o que a gente pode, por onde que a gente pode começar? E aí ele me deu aqui um passo a passo, né, da trilha, e aí depois eu pedi alguns temas. E esses temas eu tô achando que eu já vou pedir para vocês produzirem para mim, Gu. Então, quem vai produzir o curso para mim vai ser a Keeps. A gente tem aí eles como produtores de conteúdos aí para a nossa plataforma. A gente está com conteúdo, né, interno, né, Gustavo, para os nossos produtos de saúde, né, nossos planos de saúde aqui. Mas a gente vai fazer, e aí estou pensando já, foi agora esse insight, tá? Já que eu comecei a tentar brincar na ferramenta, mas a brincadeira já virou um tom de verdade. Já virou um tom de verdade, um caso sério, né? Já é um objetivo aí para talvez para o segundo semestre. E a gente já começar agora para apresentar no segundo semestre para os colaboradores. Então, gostei bastante. Parabéns. Que bom, gente, que bom, que bom. Mais alguém, não? Mais alguém quer fazer um depoimento aí, gente? Para até terminar um pouco mais cedo para tomar um cafezinho, então, já que o assunto, né, a gente praticamente esgotou nessa live em 40 minutinhos. E mais? Gustavo. Oi. Vou fazer uma pergunta aqui. Quando você começou a desenvolver esse chatbot, qual foi a intenção, no seu ponto de vista, em geral, para a gente que é da área de T&D, na nossa rotina do dia a dia, quais são os benefícios que esse chatbot ele pode agregar hoje para o setor de T&D? Legal, Simone. O que eu vejo, tá? Eu vou num CBTD da vida, parece que a galera, parece um parque de diversões, assim, a galera tá se encontrando com outras pessoas que tem problemas em comum, mas não se falam, entendeu? E é a maior alegria do mundo, assim, dá para ver o sorriso, assim. E aí eu começo a notar que a gente é muito na nossa caixa só, sabe? A gente não tem com quem contar, né? A gente está imerso nos nossos próprios problemas e a gente não olha para o lado, não pergunta para o colega de uma outra empresa. E aí, minha ideia foi mais ou menos essa, Simone. Foi assim, cara, como é que eu posso já ajudar uma pessoa que está sozinha na empresa, está com problema de T&D,
Às vezes ela faz RH, faz folha, faz outras coisas, mas também cuida dessa área, e com quem ela se apoia, entendeu? Porque ela não conversa com outras pessoas, não faz bench, eventos de treinamento e desenvolvimento são muito poucos no Brasil, e aí eu assim, caramba, como é que eu posso criar um amigo da pessoa que fica no WhatsApp dela para tirar as dúvidas dela na hora que ela tiver? Ou pelo menos tentar dar um direcionamento, sabe, de certa forma. Então foi nessa dor de não ter com quem contar que a gente começou a trabalhar nessa ideia de tentar treinar alguém muito especialista em treinamento e desenvolvimento para tirar a dúvida da pessoa em tempo real. Então, a partir mais ou menos disso aí. Boa. Fechou, gente? Eu acho que é isso, né? Vocês querem abrir mais algum assunto? Trocar, tomar uma cerveja agora? A gente tem 13 minutinhos aí até o fechamento da live de hoje. É que o assunto era rápido mesmo, a gente não quis nem aprofundar ele muito, porque ele é muito simples, ele é direto e reto, né? Ele é, caramba, cara, é um link de WhatsApp aqui com um especialista treinado para ajudar vocês, né? Bom? Matheus, quero ver testar, hein, cara? Não, pode deixar. E você sabe que se eu encontrar coisa, eu reporto, hein? Puta, e olha, e qual é repórter, rapaz? E aí, assim, gente, Si, a gente já tem o próximo webinar, quando é que ele vai ser? Temos sim o próximo webinar, até dar um spoiler, né, para quem que está aqui na live, a gente vai fazer um webinar agora dia 24 de junho, né, e a gente vai manter esse tema, que realmente é a IA ajudando na aprendizagem corporativa, né. Então, a gente vai, normalmente é sempre um bench, mas agora vai ser um pouco diferente, vai trazer uma pessoa aí da área, que é uma expert muito legal, assim, ela tem o nome de peso, quando o assunto é gerar treinamentos com IA. Então, é a Aline Penha. Eu nem divulguei nas redes ainda, vocês são as primeiras pessoas a saberem, né? A Aline, ela vai fazer esse webinar com a gente, vai compartilhar os insights que ela usa, vai ensinar também como a gerar cursos através da IA, usar a IA ao favor, né? Então, imagina, vamos juntar aí o chatbot do Gustavo junto com a aprendizagem da Aline Penha. Então, dia 24 vai ser um benchmarking maravilhoso. Contamos com a presença de todos vocês. Beleza, obrigado, sim. Então, pessoal, vocês já sabem, né? Não vou ser o protagonista, a gente vai trazer a Aline Penha aqui para fazer uma troca bem legal. Eu vou estar mais como provocação mesmo, né? E acho que depois desse board, acho que a gente pode até lançar um formulário para todo mundo, começar quais as perguntas vocês gostariam respondidas, entendeu? Para que a gente possa coletar isso, passar para a Aline antes, a Aline já vem com as respostas, a gente pode pensar num fórum bem legal ali, de troca de todo mundo mesmo, porque não tem jeito, a gente não vai fugir da IA, tá? A gente vai ter que usar ela a nosso favor. Tá? Eu acho que a Aline, como especialista, vem para trazer muito nesse sentido. Exato, até eu coloquei no chat ali, vou colocar novamente, pessoal, se vocês puderem responder aqui o Forms, a última pergunta justamente é o espaço de vocês, tá? Então, vocês podem colocar ali as perguntas, as questões, algum tema que vocês querem que sejam abordado aí no próximo webinar com o Gustavo e com a Aline também. Beleza, gente. Beleza. Então, tá bom, acho que a gente termina mais cedo hoje, um pouquinho mais cedo. Quero agradecer a presença de todo mundo. De novo, o foco aqui é trazer ferramenta e dicas para vocês, né? Para que a gente tenha uma operação mais redonda aí, e mais fluida, e que a gente se ajude mutualmente, tá bom? Tá? Então, gente, obrigado. Muito bom ter vocês comigo hoje novamente. Mês que vem, e de novo. Agora não comigo, com a Aline. Tá bom? Então tá bom, gente. Valeu. Tchau, tchau.